E aí pessoal, tudo bem? Eu queria fazer uma indicação de um livro aqui que é Apologia de Sócrates. É um livro que eu já li umas 3 vezes, né? Ele é bem pequenininho, então dá para finalizar a leitura dele no instante. É importante a gente ressaltar que Sócrates ele foi um filósofo grego, tá? Ele viveu mais ou menos de 469 ou 470 a.C., não tem uma data certa assim para o nascimento dele, mas ele morreu em 399 a.C. Então, assim, ele viveu aproximadamente 70 anos. E ele inaugurou um novo período da filosofia, que foi o período antropológico. O período antes dele era o cosmológico, né, que as pessoas se preocupavam muito mais com a questão voltada ao cosmos, ao universo, à natureza. E Sócrates mostrou no decorrer da sua filosofia que o universo maior que nós temos que ver somos nós, né, os seres humanos, com a nossa essência. Então, questões práticas como a organização da polis, justiça, verdade, coragem, amizade, as virtudes, devem ser muito mais valorizadas, né? Porque tem uma profundidade maior. Ele foi um ser humano normal, né? Ele casou com uma mulher chamada Xantipa e com ela teve 3 filhos, né? Que foi o Lamprócles, Sofroniscos e o Menexenos. E assim, ele viveu na era de ouro de Atenas, né? Ele foi contemporâneo, inclusive, ao Péricles. Ele também não era só forte intelectualmente, não, viu? Ele era forte fisicamente também. Ele lutou na Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra entre Atenas e Esparta, e nessa guerra ele foi considerado, sabe, um dos melhores soldados. Nela ele conheceu um cabinha chamado Xenofontes, né, que inclusive se tornou um amigo dele, aluno também, que era filósofo, né. Teve uma vez que no oráculo de Delfos, ao perguntar-se, né, ei, quem é o homem mais sábio da Grécia? Aí disseram que era Sócrates, né? Sócrates foi lá saber que negócio é esse, que ele era o homem mais sábio da Grécia e tudo. E o oráculo confirmou. Aí ele, para saber se o que o oráculo estava falando estava certo ou estava errado, ele saiu para debater com todos os que se diziam intelectuais na Grécia Antiga, né? Escribas, juízes, poetas, dentre outros. E quando ele foi debater com o pessoal, o povo nem entendia as perguntas que ele fazia, né? Então ele viu que realmente ele era muito sábio, ele não era egoísta de jeito nenhum. E por conta disso ele disse que tinha uma missão, né, que é fazer com que as pessoas conhecessem a verdade, o conhecimento. E ele fazia isso através de um método, né? O método socrático era composto por 4 etapas, né? Exortação, indagação, ironia e maiêutica. Na exortação ele chamava o pessoal para o debate, quando o pessoal aceitava, ele ia para a segunda etapa, que era a indagação, encher a pessoa de perguntas e pode reparar que quando a pessoa vai respondendo várias perguntas, vai ter um momento que ela vai se contradizer, né? Aí na terceira etapa, a ironia, você joga as contradições na cara da pessoa, a pessoa vai ficar meio espantada, né? Mas quando ela aceitar a sua ignorância, aí está pronto para a quarta etapa, que é a maiêutica, né? O parto das ideias. E isso é uma analogia com a sua mãe, a Faenarete, que ela era parteira. Ele dizia, né? A minha mãe, a Faenarete, ela é parteira, então ela ajuda as mulheres a darem a luz às crianças. E eu sou filósofo e eu ajudo as pessoas a dar a luz às ideias. Então ele saía, né, em praça pública, falando sobre os mais variados tipos de assunto, ajudando as pessoas a conhecerem, né, a política, a filosofia, pensar crítica, reflexiva, radicalmente, propositalmente, de maneira propositiva. E com isso ele foi acumulando alguns inimigos, né? Uns deles eram os sofistas, né, que eram professores itinerantes e que cobravam para ministrarem as suas aulas, e Sócrates não cobrava. E para os sofistas, a verdade ela era relativa, ou seja, o que é verdade agora pode ser verdade depois. E o que é mentira agora pode ser verdade depois, o que é verdade agora pode ser mentira depois. Tudo depende das circunstâncias, né? Melhor dizendo, do dinheiro. E Sócrates ele repudiava isso, ele dizia que a verdade não podia ser relativa e também ele dizia que o conhecimento ele liberta as pessoas, não pode cobrar para isso aí, né? E então Sócrates dizia que o conhecimento, ele era a verdade, né? Ela era universal e necessária. O que é verdade aqui tem que ser verdade em todos os lugares. E assim, gente, ele era muito crítico, né? Inclusive criticava as próprias autoridades de Atenas, né? Enquanto todo mundo dizia, Atenas, democracia, Atenas é o besta da democracia, ele dizia assim, Atenas, democracia, Atenas corrupta, se comporta como se fosse um império. Desde quando Atenas é democracia, né? Atenas é uma tirania. E se democracia for de jeito aqui, meu filho, eu acho que democracia não é bom, não. Então ele era um grande crítico do regime político ateniense, né? Da democracia ateniense.
Em meio a isso, teve três indivíduos, né? O Meleto, um poeta velho frustrado, sabe? O Anitus, ou Anitus, que era um político, e o Licon, que era um antigo desafeto dele, né? Acusaram Sócrates de corromper a juventude e negar os deuses. Então esse livro aqui, né, ele é baseado no julgamento de Sócrates. É muito interessante ler esse livro aqui, né? Foi um dos julgamentos mais injustos da história da humanidade, né? Foi acusado de corromper a juventude e negar os deuses. Na verdade, ele estava apenas falando, né, ensinando os jovens a pensarem, a refletirem e tudo mais. E nesse livro ele mostra que Sócrates ele conseguia rebater com muita consistência as acusações, né? Mas o pessoal de Atenas estava praticamente dizendo assim, olha, vamos ter que ter a cabeça desse homem, não tem condição não. Ele está indo contra nós, a gente sabe, né? Governos autoritários não querem pessoas pensantes. Ele ensinava os jovens a pensarem, né? Aí, se Sócrates dissesse assim, né, não, desculpa, perdão, foi sem querer e tal, no máximo ele pagaria uma multa ou então seria expulso de Atenas, né? Mas ele não negou não, porque ele disse que não tinha feito nada errado. E assim, ele não se mostrou abalado, nem triste, ele se mostrou confiante, né? No final ele foi condenado a beber cicuta e a gente percebe que assim, o corpo dele foi-se embora, né? O corpo dele já era, mas as suas ideias elas são eternas. Então isso fica explicitado em todas as questões que ele prega, né? E é importante nós salientarmos que ele não deixou nada escrito. Mas não é porque ele deixou nada escrito que a gente não conhece ele, né? A gente conhece ele através dos escritos de Platão, de Xenofontes, do Aristófanes, que era um dos inimigos dele também, né? Do Aristóteles, que era também o aluno de Platão, né? Então a filosofia aristotélica bebeu da filosofia platônica, e como ele bebeu da filosofia platônica, automaticamente também bebeu da filosofia socrática, porque Platão foi aluno do Sócrates, né? E assim, gente, tem uma frase que é do oráculo de Delfos, que Sócrates se apropriou, que diz assim, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo dos deuses. Aqui é muita questão de você ter o autoconhecimento, né? Para Sócrates, o conhecimento está muito próximo da moralidade. Então, uma pessoa boa seria uma pessoa conhecedora. E uma pessoa ruim seria uma pessoa que despreza o conhecimento, não uma pessoa ignorante. Porque a nossa natureza, natureza humana, segundo Sócrates, lembrando o seguinte, eu não gosto desse termo natureza humana, porque nós somos uma construção social, mas tudo bem, né? Ele dizia que a natureza humana ela é marcada por uma reflexão consciente, pelo autoconhecimento e pela prudência. Então, assim, ele explicita sua sabedoria em várias falas, né? Quando ele diz só sei que nada sei, ele aclara que nós somos eternos aprendizes. Também quando ele fala, né, não penses mal dos que procedem mal, pense que eles estão equivocados, é uma frase que traz pra gente uma reflexão muito profunda. Então, assim, minha gente, sugiro, viu, leiturazinha, obra de Platão, Apologia de Sócrates.